Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar sempre nesse tom informal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, com um elevado teor de cultura. Desta feita, temos aqui, ao meu lado direito, duas psicólogas que vão dar um banho nos sonhos, nas teses, nas teorias, e vai daí para baixo. Duas psicólogas de primeiríssima linha, duas Marias, por sinal. Antes de passar direto para elas, eu quero fazer os agradecimentos de praxe absolutamente devidos. Essa equipe técnica maravilhosa, Betânia, Luciana, Márcio, Verão e outros que estão sempre surgindo por aí. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site triplov.com e no Facebook stella.guedes.56, nos insere, literalmente nos insere no universo lusófono, dando-nos uma audiência muito grande e, acima de tudo, muito gabaritada, que é o que a gente vem percorrendo e vem querendo nesses 10 anos de trajeto. Quero agradecer também a Ana Paula Alencar, que é a assessora de imprensa do Grupo Sumos, que fez esta ponte e conseguiu que essas duas preciosíssimas personalidades ambientassem aqui o nosso ambiente. Antes de passar mesmo direto para elas, eu quero fazer um agradecimento ao pessoal da NetDisc, que na semana passada, literalmente, salvou minha vida. Perdi alguns dados, não sei se já aconteceu com vocês, perder os dados do HD por hacker ou por vírus e tal, não sei o quê, e isso aconteceu. E eu tive que recorrer ao pessoal da NetDisc, que literalmente, como falei, salvou minha vida. Porque o computador pode levar o computador, pode levar, mas as informações que estão lá dentro, é um trabalho, uma tese, vai embora e depois para você recuperar. Então eu quero, com a permissão de vocês, agradecer mais uma vez ao Chicão, ao Percival, ao Amaral, da NetDisc, que eu vou dar um endereçamento. Olha, o dia que vocês tiverem esse tipo de problema, onde quer que vocês estejam no país, eles têm condição de recuperar todas as informações que vocês pensam ter perdido. www.netdisc, é N-A-T, disc, é disc.com.br. E o telefone deles, vou passar para vocês, 11 5031 6111. Eles conseguem recuperar qualquer tipo de dados que vocês tenham perdido. Certo? Eu espero que vocês nunca precisem da NetDisc, mas se precisarem, estão lá. Agora já sabemos. Ao meu lado direito, doutoras Maria do Carmo de Biasi, que se apresenta aqui com a blusa roxa. É roxa? Azul marinho? Azul marinho. Maria Helena de Biasi e Maria Helena Monteiro Baltazar, que naturalmente é que está com a blusa branca. Psicólogas clínicas em São Paulo já há algum tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Lançaram o volume 2 do Os Animais e a Psique. Olha, vai. Asno, camelo, gato, golfinho, morcego, raposa e rato, que foi editado, como falei, pela editora Sumos. Meninas, muito obrigado por terem vindo. Sei o quanto vocês abandonaram alguns pobres clientes. Bom, cliente não, paciente, né? Desculpe a heresia do termo. Não, mas se usa muito. Se usa mesmo? É. É porque, no final das contas, você precisa viver, né? Mas eu acho que o termo correto é paciente, né? Ou vocês é que têm que ser pacientes com eles. Desculpa a brincadeira, não, coisa horrorosa. Mas escuta, menina, esse livro aqui, Os Animais, esse é o segundo volume. O primeiro, Os Animais e a Psique, tem baleia, carneiro, cavalo, elefante, lobo, sempre 7. Sempre É algum lance cabalístico? Também, não. É que nosso grupo inicialmente eram 7 psicólogas, né? Cada um apresenta um. Somos 6. Uma delas não se encontra mais no grupo, né? Estudando, embora tenha colaborado também com o material do grupo, com uma parte do livro. Mas a gente continuou com 7 animais. Espero que o terceiro também venha com 7 animais. Já está no forno? Não, só na ideia ainda. Mas é animal para chuchu. Agora,
qual é por que nasceu esse livro, é uma tese? Como é que funciona? Como é que funcionou isso para você chegar? Se chegou no segundo volume é porque o primeiro deu certo. Teve uma boa aceitação de público. Sim. E, naturalmente, que assumo, se mal conheço o seu proprietário, não dá ponto sem nó. Então, vocês são boas mesmo. Tá? Editorialmente falando, psicologicamente falando, olha, em termos clínicos, vocês estão aí há 40 anos. 40 anos. Mas é uma belíssima de uma jornada, hein? É, bastante 40. Tempo. O que habilita um livro desses? As outras pessoas do grupo têm a mesma batida? Sim, também. Sim, também. Então, na verdade começou, toda a ideia de fazer o livro começou porque nós estávamos já desde a faculdade juntas e formamos um grupo de estudo pós-faculdade para continuarmos estudando a psicologia analítica, psicologia junguiana, porque somos todas junguianas, né? E aí a gente começou a perceber, né, nos nossos estudos, como os animais são tão frequentes nos sonhos, nas imagens, nas produções artísticas, das pessoas em geral e dos nossos pacientes, inclusive, né? E aí a gente começou a se interessar em estudar os animais e vimos a riqueza que tem todo esse simbolismo dos animais. Por isso nasceu o livro, o primeiro e agora o segundo. Quer dizer que eu, quando ouvia, quando criança, ainda ouço isso. Eu sonhei com cobra, então eu vou ser traído. Que é um preconceito miserável. Eu não sei, é um preconceito, isso eu não sei. Depois vocês me dizem. Eu sonhei com coisa tal animal, vai ganhar muito dinheiro. Sonhei com um animal tal, vai acontecer tal coisa. Isso tudo em termos populares. Como é que você consegue fazer uma separação? O que é correto, o que é mitológico, o que é preconceito. O gato, por exemplo. O gato é uma coisa absurda, né? Tem uns que dizem, o gato, você é um cara esperto, você... Como é que funciona isso? Vamos analisar gato por gato, animal por animal. Podemos falar um pouquinho dele. Porque é muito, muito curioso, muito curioso. Acho que sobre isso, né, tem um costume, uma tradição meio popular de dizer isso, por exemplo, sonhou com cobra, traição. A gente aí considera muito os ditos populares também, mas tem alguma coisa além disso. Quer dizer, não é para todas as pessoas que sonham com cobra que a cobra vai estar significando uma traição, né? A gente faz uma abordagem um pouco mais ampliada do que isso, né? E, então, nesse sentido, vamos dizer assim, a ideia desse livro é exatamente essa, é ampliar as possibilidades de entender cada animal no sentido simbólico. Então, a gente tenta fazer um levantamento em várias culturas, em várias épocas, o que os animais significaram, né? E depois, por exemplo, a pessoa que sonha, a gente faz um levantamento de o que ela associa àquele animal, e aí a gente tem que ter um conhecimento maior do que o mais popular para poder fazer uma ampliação do que aquele animal está querendo dizer sobre aquela pessoa que sonhou. E tem a ver perdão, e tem a ver com a habitualidade do sonho. Por exemplo, eu sonho uma vez com cobra, pode não significar coisa alguma. Pode significar algum lance subliminar. Eu vi uma lagartixa e pensei que era uma cobra. Na verdade, sim. O Jung nos ensina a entender esses símbolos, né? Você sonha com cobra uma única vez, tem um significado. Agora, tem um significado porque foi você que sonhou, porque você sonhou naquele momento da sua vida e porque se a cobra estava assim ou estava assado. Então, é aí que a gente tem que amplificar. Na verdade, o termo amplificação é uma coisa que o Jung nos ensina como abordar os símbolos, as imagens para cada pessoa, né? Enfim, para os nossos pacientes, né? Então, a gente tem que amplificar. A gente não pode contar só com as associações do paciente. Então, você me fala, eu sonhei com gato. O gato era preto. Gato preto é azar, né? Aí eu vou entender com você. Será que é azar mesmo? Nesse momento quer dizer azar? Por que você acha que é azar?
E para isso, eu não posso contar só com a sua associação, eu tenho que ter uma bagagem maior, né, para poder ajudá-lo a entender o significado daquele gato, naquele momento, naquele sonho. E se o sujeito sonha, por exemplo, com diversos animais ao mesmo tempo, por exemplo? Fui passear no zoológico, fiquei com todas aquelas imagens gravadas no meu HD aqui. De repente, vou dormir cansado, porque aí tem o lance de você estar cansado, ou você está descansado, ou você bebeu muito, ou não bebeu, você brigou, ou não brigou. Acredito que vocês façam esse tipo de rescaldo, esse tipo de levantamento. Acredito. Não sei. Faz, pelo que você acabou de dizer. Você faz. Então, é todo um complexo de informações que você tem que administrar e analisar. Muito bem. Agora, o sujeito sonha com cobra, gato e um asno, como é um dos ao mesmo tempo. O que significa? O cara vai comprar um zoológico? Desculpa a brincadeira. Acho que aí a gente vai tentar entender o que cada um deles está querendo dizer a seu respeito naquele sonho. Porque, veja bem, né? Nós, os seres humanos, nós temos dentro de nós, simbolicamente falando, todos os animais, todas as características de todos os animais. Você fala em termos de instinto e de animais, manifestação. Os animais são os nossos instintos, né? Eles simbolicamente representam nossos instintos. Por isso são tão importantes, né? Para a nossa convivência no planeta. Para o autoconhecimento, né? Você entrar em contato com esses símbolos para você se conhecer melhor e se desenvolver, né, como pessoa. Ou até resolver problemas que você possa estar tendo na sua vida. Né? Então, por exemplo, é muito interessante isso que você acabou de dizer. Porque são aspectos que normalmente... Sim. E você... é ótima essa oportunidade que não, você está livro... de esclarecer também. Menina, você não faz ideia da importância, porque o livro poderia descambar para o popularesco. Sim, até autoajuda, que não é o caso. Não. E vocês conseguem administrar as informações, inclusive, que me chamou mais a atenção, o histórico de todos os animais, a mitologia, toda e a biologia também. Biologia. A gente fez uma pesquisa bastante ampla e profunda, né? Desde aspectos biológicos, etológicos, que isso também nos ajuda a entender, né, os animais. E os símbolos que eles representam, né? E para isso que a gente estudou várias culturas, né? Agora, você veja que a nossa bibliografia é bem extensa. Não, eu adorei. Séria e extensa. E eu espero que você tenha trazido esse livro para que eu leia. Claro. Muito obrigado. Acabei de ganhar um jabá. Mas eu vou divulgar na coluna escrita, pode ficar sossegado. Sou um paciente, marquei uma hora com você ou com qualquer uma de vocês. Qualquer uma aqui, não teve intenção de dizer respeito. Não, a gente entendeu. Manifestam um determinado incômodo por ter sonhado, por exemplo, com o rato. O rato veio, começou a morder minha perna e tal. Eu acredito que uma vez só tendo sonhado isso não te dá todo um quadro. Como que você faz? Você pede para o sujeito vir na próxima semana, depois de ter sonhado novamente? E eu estou perguntando isso, não conheço o assunto, eu estou perguntando, estou fazendo o papel deles lá. Como é que funciona esse levantamento? Ou seja, eu sonhei com um rato, como falei, mas faz 2 dias, depois nunca mais sonhei. Mas eu fiquei meio encucado, porque eu acordei nervoso, eu acordei atordoado, eu senti a a mordida do rato e tal, e me senti incomodado e acabei não tendo um sono reparador como deveria ser. Claro, quem sonha com um animal particularmente desse tipo, agora tá legal. E fica encucado, naturalmente. Como é que você desencuca o cara? Então, aí, por isso que a gente vai fazendo, né, uma busca do significado daquele rato naquele momento. Daquele animal para você também, né? Para você. Então você se sentiu assim agredido, você já teve alguma experiência com rato? Como é que era esse rato? Vamos desenhar esse rato também, é uma forma de você entrar em contato com isso. O que você pensa a respeito de ratos, né? Qual a sua experiência também, se você tem alguma experiência com rato, qual a sua fantasia com rato. E veja, uma coisa importante que a gente também aprendeu com os ensinamentos do Jung, é que tudo na vida tem 2 polaridades, o positivo e o negativo.
E o rato também tem isso, por incrível que pareça, né? Porque, a princípio, né, o rato é um animal destruidor e está sempre associado. Absolutamente nefasto. Porque o mais popular ele destrói esse mesmo, aspecto, né? Ele né? consegue comer até fios elétricos, né? E É um principal problema do metrô. exatamente. E se dissemina, né? Sim, com muita facilidade. Muita facilidade, muita rapidez. Então, e é sempre contaminação, Não, e sujeira, tem outro porque ele detalhe vive em esgotos. tem um então detalhe sempre do rato que é associado. incrível. Eu não sei se todos esses animais subterrâneos, eles se acostumam muito rapidamente com os venenos que jogam. E tanto que os caras têm que sempre aumentar a dose e tal. É um horror isso, mas vamos lá. E ele se acostuma com... Come comida e come madeira e come, enfim, se acostuma ao O que tiver na ambiente, frente, né? o que tiver na frente. Pois é. Agora, isso também pode ser visto como um aspecto positivo, um aspecto de adaptação. Né? Uma pessoa que se adapta fácil De resiliência, a de situações resistência. difíceis. Você Resiliência, percebe? um termo agora está na É, moda. Muito interessante. Você Eu não tinha percebe? pensado nisso. Você percebe? Então, o rato, porque como ele é muito ágil e pequenininho, ele consegue se safar, né? Se escapar de muitas situações difíceis. Isso é um aspecto benéfico. Eu, particularmente, acho o rato bonitinho. Bom, ele também tem a utilidade, né, para nós no mundo de hoje, né, cientificamente falando, né, como é também usado para experiências, né? Sim, bom, Pra, mas sempre foram utilizados. É, né? Sempre foram. E outro aspecto benéfico do rato, por exemplo, a gente vê muito em histórias, em contos infantis, o rato ajudando leão, elefante, que caem nas armadilhas, que ficam presos, e ele vai lá e rói as cordinhas e salva o elefante, e salva Bom, o leão. mas isso é... Eu sempre, quando eu via isso, eu via como uma maneira de você eliminar essa péssima imagem que o rato tem. Mas isso não é verdadeiro. É uma história, é uma história. Sim, mas é uma história, mas ele tem esse aspecto também de você pode também chegar por esse caminho. Sim, é um aspecto que pode estar intrínseco em você, Exatamente. no paciente. Porque, na pessoa, às vezes, por exemplo, o leão, um animal tão poderoso, ele tem uma fábula, né, do La Fontaine, que ele fica preso numa rede e ele não consegue sair. E o rato, por ser pequenininho e ser um roedor muito eficiente, né, os dentes muito fortes, ele consegue soltar o leão, que é um animal tão maior e tão mais forte do que ele. E você Né? vai Numa extrapolando as ilações, né? Numa ideia de que o pequeno também pode ser muito importante. Né? Sim, não. O que é pequeno, o que Aquele lado que É o positivo e o negativo, claro. também pode trazer No a caso, luz, né? no caso da cobra, já que você está exemplificando, estou achando ótimo esse papo de fazer a Bom, comparação. A cobra a gente não escreveu, porque a gente só escreveu sobre os mamíferos, você reparou, né? Mas isso também foi uma escolha, não tem importância, a gente até pode falar. Mas isso foi uma escolha nossa mesmo, Não, porque eles são mais próximos, mais fácil a identificação. Mas a cobra é um animal importantíssimo. A cobra exerce um fascínio na gente, que é uma coisa... Então, vamos falar do que está no livro, vai? Você que sabe. Não, vamos falar do que está no livro. Posso nominar? Asno. Asno, óbvio, me parece um animal muito útil. Sim, mas animal de transporte, de carga. É igual ao camelo. É igual ao camelo. Qual seria o lado negativo do asno? Já que são dois. A gente também tem popularmente, uma expressão popular, você fala, o sujeito é um asno, no sentido de que é pouco inteligente. Fez uma burrice. De que fez uma burrada. Uma burrada, né? Então, acho que tem vamos dizer assim, um preconceito, né? Porque o asno não é um animal pouco inteligente. Não, pelo contrário. Na realidade. Ele não entra em roubada. Mas como ele empaca, né? Como ele empaca. Como ele é muito teimoso. Uma mula, né? Teimoso como uma mula, teimoso. Mas justamente quando ele empaca, isso demonstra uma forte personalidade. Eu não vou e está acabado, ponto. Você pode me matar aqui, eu não vou e está acabado. Não é por aí? Eu sairia por aí. Teimoso. Mas em algumas situações isso acarreta em perdas, né? De soluções. Você não avança. Não avança, lógico. É por aí, né? Não descobre novas saídas, né? Não tem criatividade. Exatamente. É por aí. E você vê, tanto na vida profissional como na vida social, né,
vamos dizer assim, o pouco desenvolvimento cognitivo é prejudicial, né? Qual foi o animal que você escreveu? Rato. No segundo volume foi Por o isso rato. que você está tão boa nessa ela sabe tudo. Não, E você? é assim. Então, nós escrevemos, na verdade, todos os animais. É que nós nos dividimos na vamos explicar pesquisa. melhor. Na pesquisa, Na sim, não. primeira pesquisa, então, amado ficou o rato, eu fiz o golfinho. E depois nós juntamos todos os nossos dados e escrevemos, nós redigimos tudo junto, todo o grupo cada um junto. ficou responsável por um animal, a gente redigiu, mas a gente discutia, inclusive as interpretações. E no caso do golfinho, eu acho que não existe quem não goste do golfinho, né? Você conhece alguém que não gosta? Não. Eu não. Qual é o lance do golfinho? Então, o golfinho, vamos dizer assim, o significado assim, mais predominante é de que ele é um salvador, né? Ele, na realidade, ele salva pessoas afogadas, né? Ele é muito utilizado por navegantes como aquele que anuncia tempestades, por causa do comportamento deles, a maneira de nadar, o jeito que eles ficam perto dos barcos. Então, eles podem anunciar tempestades, isso ajuda as pessoas a evitarem naufrágios, né? E ele realmente salva pessoas de afogamento, né? Isso, na mitologia, é uma coisa muito frequente. Sim. E existe na realidade. E no caso da pessoa que sonha com um golfinho, aqui você atribui, eu sei que cada um é cada um, mas via de regra, porque você deve ter uma estatística, olha, a porcentagem de quem sonha com um golfinho tem esse tipo de personalidade, ou vai para cá ou vai para lá, não existe isso. Não existe Não isso. existe isso. Até você fez Gostei essa... da unanimidade de você. Cada Parece um é coral. Cada um é cada um mesmo. Isso é uma coisa muito clara para a gente, né? Mas é que, por isso você perguntou, se você sonha um dia só com um animal, isso que importância tem? A gente considera que sempre tem muita importância, porque naquele momento que você sonhou, aquele animal estava simbolizando um aspecto seu que precisa ser conhecido, precisa ser trabalhado, né? Então, às vezes, o sonho com o animal dá uma pista de o que você precisa conhecer em você. É lógico que existem sonhos recorrentes, né? Quer dizer, uma pessoa que sonha sempre com rato. Lógico, aí é uma coisa diferente. A gente vai ter que aprofundar mais ainda naquele aspecto. E se o rato está sempre do mesmo jeito, está sempre perseguido, né? Geralmente aí são mais associados a distúrbios mais profundos mesmo. Sabe que você falou do golfinho que anuncia quando vem tempestade? Você sabe que o rato anuncia quando vem terremoto. Terremoto, com certeza. Quando eles começam a correr é porque sai de baixo. Então você vê, esse é uma qualidade muito positiva, né? Se a gente sabe entender, se a gente conhece os animais, a gente até objetivamente você pode tirar benefícios dessa convivência. Bom, né? Agora o golfinho, como você perguntou, a gente tem no nosso imaginário, né, o Flipper, que é né, que passou gerações, né, sobreviveu a gerações de... Eu nunca assisti, mas eu ouvi falar. Né? Claro que eu assisti. E sabe que, Sérgio, também, que todos os animais, assim, a gente segue mais ou menos um padrão, né? Lógico, tem diferenças nos animais também. Mas, em geral, eles têm animais fantásticos. Então, por exemplo, o lobo, o lobisomem, o morcego, o vampiro. Nós temos o boto, que tem toda uma tradição de virar homem, seduzir as caboclas no rio. Então, isso também é muito, muito peculiar, muito interessante. Foi muito interessante no nosso estudo. Isso que eu falo. Por exemplo, o boto é brasileiro. Sim. Naturalmente. Seria o golfinho. Não é o boto, né? O boto é o golfinho que geralmente vive em rios, né? Existem alguns botos marítimos, mas a maioria. Eu conheço o boto de mar. É lindo, é engraçadinho. E é herbívoro, né? Uma coisa louca. Quer dizer, é um animal que nós temos, mas tem outros países também. No caso do morcego, eu acho que o morcego tem uma certa dose de realidade na sua origem ideária, porque ele é hematófago também. Né? Então, é um tipo, né? Um tipo, né? E aqui o que vocês estudaram? Ele como um todo. Como um todo. Vários morcegos, né?
Agora, o hematófago é o realmente que fica mais associado ao vampiro, né? Perfeito. Ele é o único que sobrevive do sangue de outros animais. De outro ser, né? De outros gente. seres, E aí ele fica muito associado ao vampiro. É um lance vampiresco. Né? E aí, assim, a simbologia do vampiro no ser humano, o que pode ser, né? É aquele que suga a energia do outro, né? Que não acredita em si mesmo, no que tem, no que é, então precisa sugar do outro. É o sanguessuga. A gente usa também, a Chupim, pessoa está chupim vampirizando você. Vampirizando. Já ouvi falar isso aí. É. Que é um horror isso, né? É. É uma pecha, né? Que se qualifica a pessoa. Não? O livro que vocês fizeram se define a qual público? Você tem um público específico? Bom, psicólogos em geral, pessoas da área de saúde em Psicólogos geral, em né? Mas pelo mas que ele pode ser, o leigo pode ser ler lido, também. por um Pô, leigo, qualquer eu leigo li, não, se interesse, Para né? quem tiver interesse por animais, acho que qualquer pessoa. eu não li. Você acha que é interesse por animais? Eu acho que sim, que quem gosta, por exemplo, quem gosta de gato, tem uma curiosidade de saber mais sobre o gato. Eu quando li, não li o livro todo, infelizmente, mas vou ler com certeza. Eu fiquei mais preocupado com a ilação psicológica, com a possível ilação psicológica. Deixa eu ver onde é que eu me enquadro aqui. Mas você E veja, aí não né? achou muito, né? Porque não tem isso. Não, Tem eu sou tudo. perfeito. Você vai ter um pouquinho de cada. Não, perfeito, não, você vai ter um pouquinho de cada. Aí vai ser perfeito. Não, você já cantou a bola antes. Nós temos Agora, eu acho que todos assim, eles. também uma coisa, vamos dizer assim, positiva do nosso livro, né, assim, para qualquer pessoa e para a Todo livro sociedade. é positivo, acredito. Hoje é que ele toca também na preservação dos animais, na importância dos animais na vida do planeta, né? Tirar essa pecha, esse preconceito, né? E assim, né, quantos animais estão sendo extintos, né? E trazer uma consciência da importância. Você veja, né? Como... De todos os seres Importância vivos. na sociedade e na vivência da gente mesmo. Né? Na nossa sobrevivência, né? Porque Pois você Como entendendo seres os símbolos humanos. dos animais, você vai se conhecer melhor. E para isso o animal também tem que estar lá, você na convivência com o animal. Né? Quanto tempo que vocês levaram nessas pesquisas todas aqui? Mais de 20 anos, né? 20 Que a anos? gente está pesquisando. A gente começou estudando, né? Sim, Depois vai foi virar um melhorando, livro, né? 20 anos, né? Mas nos dois volumes ou em cada volume? Não, nos dois. Não, né? nos dois. Nos dois volumes. Gente, desafortunadamente nosso tempo se esgotou. Quando Mas vocês nós tiverem... teríamos muito o que falar ainda, está muito gostoso. Não tenho dúvida. Não, e com certeza eles também estão adorando, como eu estou. Mas é porque, além de curioso, é uma fonte de informação fantástica. E a gente também precisa agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Você nos está dando para esclarecer sobre isso. Queremos também agradecer os familiares que nos suportaram todos esses anos, né? Os amigos que nos ajudaram também, passando dados. Mas, naturalmente... Assumos, né? Que é um pessoal super competente, todos eles. São muito bons, realmente. Fez uma edição maravilhosa, todos, o Raul, a Soraya, a Ana Paula, a Anice, todo um grupo maravilhoso. O nosso desenhista também, né? Que sim, o Fernando, que fez... teve paciência de ficar com a gente escolhendo qual é a imagem mais adequada. Também, não sei se você viu o prefácio, foi o presidente do zoológico, o Dr. Paulo, que fez o prefácio. E olha que eu leio o livro de cabo. Eu acho que eu fui direto ao ponto. Deixa para lá o prefácio. Não, é muito importante o prefácio. Bom, meninas, muito obrigado por terem abrilhantado aqui o nosso espaço, muito modesto, mas que vocês continuem nessa trajetória boa de desvendar mistérios e principalmente quebrar paradigmas e preconceitos. Obrigada. Voltaremos com o terceiro volume. Estão intimadíssimas e as portas e janelas abertas, todas elas, para vocês. Ok? Tá, muito obrigada. Obrigada, Raul. Obrigado a vocês. Conversamos aqui com as duas Marias, Maria Helena... Maria do Carmo de Biasi, a Maria Helena Baltazar e a Maria Helena de Biasi, que trouxeram ao mundo dois livros absolutamente interessantes, muito importantes para que nós saibamos identificar para onde que nós estamos indo, para onde deveremos ir, mas
sempre, 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 de preferência com a ajuda de profissionais do quilate e porte, dessas duas que aqui estão conosco. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela companhia. Até a próxima semana com mais pessoas importantes e inteligentes, muito interessantes, que vão sempre abrilhantar o nosso cabedal. Tchau, tchau. Felicidades.